Aquele que vem adorar Baal. É isso que eu queria que você entendesse. No momento que vamos estar na presença do Senhor, em questão de segundos, que desviamos a nossa atenção, nós perdemos a bênção. Aleluia! Questão de segundo, quando o seu vizinho lhe procura para conversar, ele trocou duas palavras contigo, foi nesses pequenos segundos que ele perdeu a tua bênção. Nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, e ele se abalou alguns anos. Nesse momento nós perdemos a bênção. Baal nunca na vida do crente. Baal está repreendido na minha vida, na nossa vida. Só Deus, o Deus de Israel. Vocês compreenderam, igreja? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Simon, do baterista Lucas. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor presidente de Laura Tamborim, sua noiva. Louvo a Deus pela vida do missionário Rosenberg, sua mãe. Louvo a Deus, Levi, Deus amigo de Jesus. Louvo a Deus por toda a igreja que aqui se encontra, que não mediu esforços para me receber da parte do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Lucas, doutor Lucas, São Lucas. Lucas era doutor, prossegue, pastor. Amém. Lucas era doutor. Em referência à palavra, eu te convido nesse momento você ficar sobre os pés aqueles que podem. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 8, 22. Novo Testamento. Terceiro livro da Bíblia. Igreja, vamos se ligar no céu nesse momento. Não só nesse momento, desde a hora que o pastor deu início ao culto, um culto racional. Lucas 8, 22 nos diz assim: E aconteceu que naqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando ele em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria na água, e cessaram e fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Podem sentar o nosso, tomar o nosso assento. Saia, deixa Jesus te usar aí. Jesus é contigo. Igreja, quem está no teu barco? Qual a tempestade que está em tua vida? O que está acontecendo contigo? Eu te faço essas perguntas e tu responde a Deus. Porque é com Ele que tu deves conversar. É com Ele que tu tem que tirar um período, tu tem que tirar um momento de oração e conversar com Ele. Jesus, com os seus discípulos, pegaram o seu barquinho e saíram. E saíram da onde, igreja? De Cafarnaum. Cafarnaum no norte do Mar da Galileia. Eles foram para o leste do Mar da Galileia, em rumo a Gadara. Esse percurso durava 10
quilômetros. A distância de 10 quilômetros, igreja. Te faço mais uma pergunta. Quantos quilômetros daqui tu e o teu lado? Não responde para mim, pergunta para Deus. Em Cafarnaum, Jesus, ele fez muitos e grandes milagres. Cafarnaum considerada a cidade de Deus, a cidade de Jesus. Cafarnaum ficou registrado na história, aonde Jesus entrou com providência, em de fato, ele chegou para atuar, manifestar o seu poder. Naquele momento que Jesus passa por Cafarnaum, ali foi escrito a sua história de uma forma sobrenatural. Presbítero, o que aconteceu em Cafarnaum? Aqueles que puderem me acompanhar. Em Mateus 12, 13, Jesus ali atende o homem da mão errada. Ele tem poder. Glória a Deus. Vamos mais na frente. Em Marcos 2, do 1 ao 5, o paralítico que desce do telhado em busca de Jesus. Quero ir mais adiante. Em Marcos 1, 32 ao 34, numa tarde se reúne uma multidão de enfermos e endemoniados. Isso tudo aonde, presbítero? Em Cafarnaum. Vamos mais adiante, igreja. Em Marcos 1, 21, ensinava na sinagoga. Tanto ele curava, como expulsava demônio, como ele ensinava também. Aleluia, glória a Deus. Por onde eu e você passar, nós temos que fazer a diferença. Por onde eu e você passar, nós temos que ser reconhecidos que somos servos de Jesus, porque carregamos em nossas vidas o brilho do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Onde está Cafarnaum? Vamos mais adiante. Marcos 23, do 20 até o 26, expulsa demônio dentro da sinagoga. Vamos mais. Marcos 1, 31, cura a sogra de Pedro. Vamos mais adiante, igreja. Marcos 5, do 22 ao 42, ele ressuscita a filha de Jairo. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa sua passagem por Cafarnaum ficou registrada. E eu creio, pastor Edinaldo, que do jeito que Jesus passou por Cafarnaum, ele também passa no Cristo das Ovelhas. Eu creio que Jesus passa por aqui curando, Glória a Deus. expulsando o demônio, Aleluia. expulsando a enfermidade. Eu creio. Cafarnaum, igreja, aprisco das ovelhas, algo muito bom. Glória a Deus. Porque Jesus passa e vai arrancando, ele vai tirando tudo aquilo que não provém dos céus. É verdade. Estamos aqui hoje em um culto de libertação, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Um tema para essa mensagem, igreja. Clama a Deus e Ele te responderá. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero trazer essa mensagem, essa passagem que acabamos de ler em Lucas 8. O barco é a igreja. O barco está no vendaval. Agora, quem está contigo no barco? Quem foi que tu convidou a igreja para estar contigo nesse momento de turbulência? Quem foi que tu convidou a igreja para fazer parte dessa tempestade? Louvado seja o nome do Senhor. Quando vem a tempestade, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Qual é a minha parte,
orando, vigiando, adorando, louvando, participando dos cultos, se entregando verdadeiramente de coração, para que Deus venha entrar em tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pode a Deus o que você pode fazer. Deus não vai sair do seu trono. Faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. É verdade. Então, essa igreja, nesse momento que Deus passa pela tua vida, pela tua casa, pelo teu ministério, pelo teu trabalho, igreja, Ele vai fazer uma limpeza sobrenatural, uma limpeza espiritual, igreja, uma limpeza que eu e você precisa, porque no culto de libertação nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que estar caminhando lado a lado com Deus, nós temos que dizer: Deus, vai na nossa frente, Deus, porque se eu for na frente eu vou ser destruído. Quem está na tua frente? Dê um recado para o teu problema. Ei, problema, meu Deus, é maior. Mas os problemas vêm. No mundo tereis aflição, igreja. Assim relata as Escrituras Sagradas. E no decorrer do tempo, como relata aqui em Lucas 8, 25, ele pergunta: onde está a vossa fé? Só creia, igreja. Só creias e verá a glória de Deus. É verdade. Vamos praticar, vamos ativar aquele botãozinho da nossa fé, igreja. A nossa fé precisa estar conosco. Peça a Deus para renovar a cada amanhecer, a cada anoitecer. Porque do jeito que Jesus, quando passou por Cafarnaum, curando, ensinando e fazendo tudo aquilo que era vontade do Pai, ali ficou registrado. Do mesmo jeito eu creio que vai ficar registrado em tua vida também. Quando Jesus passar e arrancar tudo aquilo que não provém do céu, igreja, vamos só confiar no Senhor, igreja. Vamos confiar no Senhor. Não vamos deixar que Jesus venha dormir no nosso barquinho, igreja. Porque a palavra também fala que muitos foram acompanhando Jesus em outros barcos mais distantes. Não venha nesse outro barco, venha no barco que Jesus está. No barco de Jesus tem um lugar para ti, tem um lugar para o teu filho, tem um lugar para o teu emprego, igreja. Aquelas dificuldades que batem em tua porta, igreja, tem um lugar no barquinho de Jesus. Só que não permita, igreja, que Jesus venha dormir no barco. Pega as suas dificuldades, as suas necessidades e diz assim: ei Deus, abre um espaço que eu estou indo com a minha dificuldade, a minha necessidade, e eu quero entrar nesse barco, eu quero passar por essa tempestade, mas eu preciso que tu esteja acordado, Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso que tu esteja acordado. Então se acorda Deus, igreja. Fala com Deus, igreja. Se tu não falar com Deus, igreja, o teu barco vai naufragar. E não coloca a culpa em Deus, não, igreja. Como eu acabei de dizer, faz a tua parte e Jesus faz a dele. Jesus está de braços abertos para te receber. Ele conhece os teus problemas. Servo de Jericó, quando chegou na presença de Jesus, Jesus perguntou o que ele queria. Eu quero enxergar.
Será que Jesus não sabia o que o servo de Jericó fez? Sabia. Só que Jesus quer conversar contigo, quer conversar comigo. Jesus ele está vendo, igreja, o teu esforço. E quando Jesus falar contigo, dê ouvido a Deus. Aleluia. Porque algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Tu não pode até nem ver fisicamente e materialmente, mas no mundo espiritual, os anjos estão lutando e pelejando por ti. Os anjos estão com a espada desembanhada, dizendo: aqui ninguém toca, porque aqui foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus, aqui foi contemplado pelo Espírito Santo de Deus, aqui é do papai, aqui está reservado. Bate em retirada daqui. Espadas desembanhadas, lutando e pelejando pela tua vida. Atentos, olhos espirituais, ouvidos espirituais. Como a Levi Deus ali falou, quando viu a postagem, o desejo ardeu em seu coração. Aleluia! Ela não pode ver nada acontecer aqui ou na sua casa por enquanto, mas o mundo espiritual já está acontecendo algo na vida dela e na tua vida também. Mas para isso, igreja, os nossos olhos, ouvidos espirituais, tem que estar perto da igreja. Jesus Cristo de Nazaré passou por Cafarnaum, da mesma maneira passando no apreço das ovelhas, e Ele quer conversar contigo. Ele quer ressuscitar o teu sonho. Aleluia. Ele quer ressuscitar aquilo que o inimigo de nossas vidas destruiu, nos roubou. Entenda bem, igreja, o que Jesus quer contigo. Entenda bem. Mas não se esquecendo que o maior interesse, a maior vontade, a maior visão, minha e sua, é a salvação. As demais coisas nos acrescentadas. Verdade. Lute pela sua família. Ore pela sua família. Que Deus está vendo. E garanta, peleje, lute pela tua salvação. Um carro, uma moto, um apartamento. Isso daí são coisas que Deus dá para nós. Mas o que nós temos que lutar é a nossa salvação. A salvação da nossa família. Glória a Deus! Precisamos, igreja, da constante oração. Vamos despertar Jesus do aqui. Vamos dizer: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Muitos em suas orações dizem: Jesus, eis-me aqui, mas usa o Raimundo ali. Jesus, eis-me aqui, mas usa o pastor Edinaldo. Jesus, eis-me aqui, usa a Levi Deus. Diga: eis-me aqui, e eu dou de prontidão, porque tu foi alistado no exército de Deus. Quem te alistou foi Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro. Diga somente que você não é capacitado. Ele te capacita, Cristo. Não pense que você é pequeno. Ore a Deus. Ana tinha sua madre cerrada. Ana não poderia ter filhos. Ana orou a Deus. E Deus deu filho. E no momento que Ana orava, as pessoas pensavam que ela estava embriagada. Deixe de chamar de doido. Deixe que seu vizinho lhe diga que você é doido, que você é um fanático. Deixe que sua família diz: esse daí já envelheceu, só quer saber de igreja, só fala de pastor.
Só te liga no céu, igreja. Só te liga no céu. Ana, quando orava, apontava o dedo e disse: ela está embriagada. Ela não estava embriagada. Ela estava clamando. Jeremias 33:3: clamar-te-eis e responder-te-eis coisas grandes que eu. Glória a Deus. Então se clame, igreja. Só clame. Faça a vontade do Pai. E quando menos você esperar, bate em tua porta o teu milagre, a tua bênção. Sabe por que bate em tua porta o milagre? Porque em Deuteronômio 28 diz que a bênção nos segue. Tu não precisa correr atrás de profeta, tu não precisa correr atrás de cantor, tu não precisa ir para a igreja tal. Não, igreja. Aqui também tem Deus. Aqui também tem o Espírito Santo de Deus. E Yeshua HaMashiach para esse espaço presente. Deuteronômio 28. As bênçãos te seguem. Só creia. Só creia. José orou a Deus. Ezequias chorou. Eu sempre costumo dizer que o que tu tem para Deus, o que tu tem para Deus, manda para o céu. Que Ele manda para ti a bênção de uma forma tal. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, só 5 minutos só. Quero convidar a igreja que fique de pé, para que nós vamos estar orando. E leve essa pergunta para a sua casa. Quem está no seu barquinho, na tempestade, quando a tempestade chegar em tua vida, desperta Jesus. Aí você não deixa mais nem Jesus dormir, deixa ele acordar direto. Deixa Jesus acordar. Como é que eu posso deixar Jesus acordado conversando com Ele? Você conversa dormindo? Não. Então converse com Jesus. E pede tudo aquilo que está no oprimindo. Tudo aquilo. E diz: ei, Jesus, estou chegando aí no teu barco. Eu estou aqui na Farnão. Eu estou indo para Ele. Mas eu quero conversar contigo. Glória a Deus. Converse comigo, Jesus. E comece a falar com o Pai. E o Pai vai abrir os céus em teu favor. Glória a Deus. E o Pai vai te receber de braços abertos. O Pai tem algo melhor para ti. Oremos, igreja. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor,